É isso aí. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai amado, hoje pela manhã o Senhor falou de forma poderosa. E o Senhor conhece cada um de nós. Eu peço agora, Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou, porque ela nunca voltará vazia. Que ela se cumpra na nossa vida e quando sairmos daqui, que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos ensinar hoje, o que o Espírito ministra à sua igreja. Assim nós te agradecemos. Diga amém. Dá um sorriso para quem está na sua direita, na sua esquerda, quem está atrás de você. Fala assim com ele, ó, fala com ele assim: amigo, amigo. Só tem amigo aqui, hein? Calma aí, só tem amiguinho aqui. Só coleguinhas. Se assente no seu lugar aí, cheio da presença de Deus. Aleluia. Que ruja o leão, a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Yeshua HaMashiach. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é socorro bem presente no momento da angústia. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Tem um livro na Bíblia que eu considero um dos mais importantes. Ele é até um pouco assim, as pessoas não falam muito sobre esse livro. Esse livro traz uma situação. Imagine só essa situação. Imagine que toda a sua família foi colocada no lugar. Toda a sua família, sem tirar ninguém. Pai, mãe, vó, tio, tia, primo, agregado, seja quem for. E aí alguém chega com metralhadoras e fala assim: todos vocês vão morrer, o sobrenome da sua família vai ser apagado da face da terra, ninguém vai sobrar para contar a história. Todos vocês vão morrer agora, e o sobrenome da sua família morre com vocês aqui, porque nenhum descendente vai sobrar. Foi o que foi armado para o povo de Deus na época de Esther. Um homem chamado Amã, aconselhando o rei, falou: olha, esse povo é perigoso, vai te trair, temos que tomar uma decisão, acabar, aniquilar este povo. O rei mandou chamar a sua rainha para uma ocasião, rainha Vasti. Sabe o que ela falou? Fala para o rei que eu não vou. Como é que é? Chama ela de novo lá. Fala para o rei, vou soletrar, que eu não vou. O rei falou assim: fala para ela que ela está desempregada, vai voltar para a casa da mãe dela, que eu vou procurar uma outra rainha agora, porque rainha não pode se levantar contra um rei. E ele abriu um processo de seleção. As mais belas mulheres ficaram se preparando no lugar, tomando banhos de leite de cabra, passando óleos essenciais, recebendo massagens, ensinamentos de como a rainha deve andar, como ela deve falar, como ela deve se portar. Minha filha, a rainha não pode andar assim não, ó. A rainha tem que andar com postura. E elas foram ali aprendendo, só que uma delas apenas seria rainha. Só uma delas. Então, pastor Marcelo, foi levada uma trama para matar todo o povo de Deus. Aquele povo seria eliminado, acabaria ali a história e a promessa de Deus sobre aquele povo. Então o tio de Esther, depois que ela foi escolhida como rainha, falou assim: Esther,
Nós temos que tomar uma decisão, senão o nosso povo vai morrer. Agora é a hora. Olha só o que está falando lá em Esther, capítulo 4, versículo 14. Acompanhe comigo. Esther 4,14. Porque, se você se calar agora, de outra parte se levantará para os judeus um socorro e livramento. De algum jeito tem que aparecer o livramento. Mas tu e a casa de teu pai vão morrer. Quem sabe se para conjuntura como essa é que você foi levada à rainha. Ele quis dizer assim: Esther, quem sabe aprove a Deus salvar o seu povo, sendo no meio de várias mulheres, só você sendo escolhida para ser rainha. Esther, presta atenção, você está no lugar exato, na hora exata. Você está no lugar exato e na hora exata. Esther então falou assim: mas para entrar nos aposentos ou no local onde o rei está, se não for avisado, ele manda matar. É a lei. Mas Esther, com ousadia, entrou sem avisar. O rei, encantado por Esther, ouviu o que ela tinha para falar, ficou sabendo de toda a trama, e aqueles que estavam preparados para matar o povo de Deus, foi assim, virou. Aqueles que queriam matar acabaram morrendo, e o povo que ia morrer acabou sendo honrado. Quando tudo parece que não, quando tudo parece que vai dar errado, você descobre que está no lugar exato, na hora exata, porque Deus preparou um livramento. Eu não sei onde Deus te colocou, mas eu tenho certeza, você pode até ter dúvida, foi para essa conjuntura, para este tempo, para essa hora, que Deus te colocou no lugar exato, na hora exata, para você ser a pessoa que vai fazer a diferença e mudar a história da sua família, da sua descendência, da sua casa. Jesus estava com os discípulos, e eles estavam indo para a Galileia, só que no meio do caminho eles teriam que fazer um desvio para chegar até a Galileia, porque lá no meio estava Samaria, onde viviam os samaritanos. Judeu nem passava dentro de Samaria, judeu não conversava com o samaritano, não trocava ideia, não gostava, fatores históricos que não vem ao caso aqui agora. Jesus fala assim: nós não vamos dar a volta não, falou com os discípulos, nós vamos passar por dentro de Samaria. E eles passaram por dentro de Samaria, e Jesus falou para os 12, vocês, gente, presta atenção, não precisava dos 12 saírem, mas Jesus dispensou os 12, vocês vão sair, vão comprar comida. Jesus ficou sozinho. Jesus mesmo aconselhava, quando vocês saírem, vão de 2 em 2. Jesus não gostava de andar sozinho. Para com isso, meu irmão, para com essa vida de andar sozinho, porque se você cair, não tem ninguém para te levantar. Para também de andar com um cego espiritual, porque se 2 cegos andarem juntos, ambos cairão numa cova e não terá como sair. Se você andar com um cego espiritual, é para você devolver a visão para ele, não para você ficar cego também. Para de andar sozinho. Fala com seu irmão, para de andar sozinho, irmão. Mas Jesus resolveu ficar sozinho naquele momento. E ao meio-dia, diz a Bíblia, ao meio-dia, fala comigo, ao meio-dia, ele foi até o poço de Jacó, e lá uma mulher estava, a famosa mulher samaritana. E Jesus se encontra com ela então no poço, e aconteceram algumas coisas que não eram comuns. Primeiro, Jesus era rabi, mestre, rabino. O rabino naquela época, se ele saísse com a irmã, com a mãe, ele não podia conversar com elas em público, muito menos com uma mulher samaritana, que além de não ser mãe, irmã, esposa, era de um outro povo que eles nem conversavam. É por isso que eu amo Jesus. Ele não está sujeito aos paradigmas e às ordens da sociedade, ele quebra os preconceitos, a religiosidade.
E Jesus então chega para essa mulher que foi lá ao meio-dia buscar água e fala: olha, eu quero que você me dê água. Essa mulher estranhou, porque um judeu conversando com ela. E ele conversando com ela, tal, falou assim: cadê o seu marido? Ela falou assim: ah, tá. Pois é, eu sei, você já teve 5 maridos. E esse que agora está com você não é seu marido, devia ser um amante, um marido de outra mulher. E ela assustou, porque essa mulher teve 5 casamentos fracassados e agora estava envolvida com um homem, um caso talvez extraconjugal. Por que ela foi buscar água ao meio-dia? Porque de manhã, que era o horário de buscar água, estavam as mulheres, ou então no final do dia, no sol mais fraco. Mas ela sabia que se ela aparecesse nesse horário, ela seria discriminada, mal falada. Ela era uma mulher que andava sozinha, isolada, porque ela era mal falada na região. Essa mulher parecia que estava bebendo água ou pegando água na hora errada, mas ela estava no lugar exato, na hora exata, de receber uma palavra do próprio Filho de Deus. E quando Jesus falou para ela assim: você pode até beber dessa água, mas vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Essa mulher que era mulher de 5 casamentos fracassados, agora com uma vida sentimental problemática, ela sai pregando e falando sobre esse Jesus. Jesus então fica mais 2 dias com eles, e aquela que era discriminada, aquela que era rejeitada, mal falada pela família, mal falada na sociedade, mal falada pela vizinhança, se tornou agora uma missionária, ganhando almas, falando sobre o reino, cheia da água da vida, e onde ela ia jorrava dessa água, porque ela, pensando que estava fugindo dos outros, estava no lugar exato, na hora exata. Uma mulher foi pega em adultério, e a lei dizia que se uma mulher pega em adultério flagrante, ela tinha que ser morta a pedradas. Ô, gente, me mata com a faca de cozinha, mas não me mata a faca de manteiga, mas não me mata de pedrada. Não imagina que morte lenta e dolorida. Pedradas na cabeça, nas costas. E então os religiosos da época, babando o canto da boca e com pedra nas mãos, doidos para matar aquela mulher, para cumprir a lei. Olharam para ela, mas quem estava presente no lugar exato e na hora exata? Jesus estava lá, e eles foram testar Jesus e falaram assim: a lei diz que ela deve ser apedrejada, o que nós devemos fazer? E ele estava escrevendo na areia. Até hoje ninguém sabe o que ele escreveu na areia, mas existem suposições. De repente ele olhou para um assim, olhou para ele, escreveu assim: adúltero. Olhou para o outro: dá o cano em todo mundo na praça, deve todo mundo. Talvez ele olhou para uma mulher que tinha curiosos ali também, uma curiosa: eu sei o que você fez ontem com o marido da sua irmã. Aí Jesus então calmamente responde: qualquer um dentre vós, qualquer um, está autorizado a matar essa mulher com pedradas, desde que nunca tenha pecado. Oh, meu irmão, quantas vezes queriam nos destruir, nos acusar, nos matar. Quantas vezes somos isolados pela sociedade, às vezes pela própria família. E quantas vezes ele se abaixou para pegar as nossas mãos desse jeito. Ele estava no lugar exato, na hora exata. Onde estão os seus acusadores, mulher? Cadê eles? Cadê? Eles sumiram. Eles sumiram. Eu também não te condeno. Agora vai. Eu não estou te condenando pelo adultério.
Não estou te condenando pelo lesbianismo, pelo homossexualismo. Não estou te condenando pelas suas mentiras, pela sua rebelião. Não estou te condenando pela sua infidelidade com Deus e com a sua família. E assim ele poderia ter feito uma lista muito grande. Ele só disse assim: eu não estou te condenando, mas vai e para de cometer esse pecado. Quando você peca, e eu sei que você pecou hoje, porque eu também pequei, alguma forma, pensamento de fala pelos olhos, pode ser que apareça um momento de condenação, mas o advogado fiel, o justo juiz, o sol da justiça, que é Jesus, sempre está no lugar exato, na hora exata daqueles que confiam e clamam pelo seu nome. Alguns não têm prova nenhuma, o texto não fala isso. Alguns dizem que essa mulher que Jesus, que foi pegando adultério, era Maria Madalena, mas não tem prova disso, é suposição. Mas deixa eu falar de Maria Madalena. Ela andava com Jesus. Maria Madalena ficou aos pés da cruz, quando Jesus foi crucificado. E ela então, Jesus foi crucificado na sexta, e no domingo pela manhã ela foi visitar o túmulo. Diz a Bíblia, quem está vindo aqui no terremoto de Deus às quintas-feiras? Está forte, não está, irmãos? A Bíblia fala que aconteceu um terremoto, porque veio um anjo do céu. O terremoto moveu a pedra do túmulo, e o anjo ficou sentado em cima da pedra do túmulo. E quando Maria Madalena chega com o coração doído, comovida por más notícias da morte do seu mestre, da esperança de salvação, ela vê um túmulo vazio. E aquela mulher, movida por más notícias, chega então no túmulo. E um anjo fala assim: por que você procura um vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou, e em breve estará no meio de vocês. Vai e avisa Pedro, avisa todos que ele ressuscitou. Quero dizer algo para você, você está hoje no lugar exato, na hora exata, porque este lugar é lugar de boas notícias. Você pode ter vindo aqui com luto sentimental, luto financeiro, luto emocional, mas aqui tem o anjo da igreja para te dar boa notícia. Não venha procurar morte no lugar onde há vida. Este é o lugar da sua vitória, é o lugar de você ouvir palavras de vitória. Venha. Foram encontrar um morto, Maria Madalena e a outra Maria encontraram a notícia daquele que vive. Ah, rapaz, eu não sei se você está me entendendo. A Síria venceu Israel, e o general Naamã era o general que comandava o exército da Síria. Homem respeitado, roupa de general, não sei se é 5 estrelas, quantas estrelas, um homem respeitado, mas ele, quando chegava em casa, tirava a sua roupa e aparecia lepra. Ele era um homem respeitado, famoso, bem vestido, famoso na sociedade, mas a sua casa a lepra aparecia. Só que lá tinha uma menina, serva do Deus Altíssimo, na casa dele. E ela era empregada da esposa de Naamã. E ela falou assim: minha senhora, fala com o general, que lá em Israel tem profeta. Se ele for lá, ele vai ser curado da lepra. E então a esposa dele fala, e ele vai até o seu rei, o rei da Síria, fala assim: ó, eu fiquei sabendo que em Israel eu vou encontrar minha cura. O rei da Síria escreveu uma carta, olha isso, para o rei de Israel, falou assim: estou enviando o general Naamã, e eu quero que ele seja curado de lepra. E também mandou presente para ele, mandou ouro, mandou vestes festivais e tudo mais. Quando o rei de Israel leu aquela carta, ele começou a rasgar a roupa.
Ah, esse rei está achando que eu sou Deus, eu não posso curar ninguém, eu não posso curar, como eu vou curar esse homem? Já sei, se eu não puder curar o general Naamã, eles vão declarar guerra, vão acabar com a gente, isso é um teste para acabar conosco. Mas havia um profeta chamado Eliseu, falou assim, manda ele para mim que eu vou mostrar que existe um Deus em Israel. Naamã então chega até na casa de Eliseu, Eliseu nem saiu para receber ele, ele já achou aquilo uma afronta, falou assim, vai lá, fala com o general para ele tomar banho 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele ficou mais bravo ainda, Rio Jordão, essa porcaria de rio, lá na Síria tem o rio Abana, o rio Farpar, muito melhores do que esse Rio Jordão, se eu soubesse eu tinha pulado lá naqueles rios, que isso aqui não vale nada. Alguém falou assim, escuta, faz o que o profeta pediu, fala comigo, Abana, Farpar, o nome desses rios significa habilidades humanas, mas o nome Jordão quer dizer habilidade sobrenatural de Deus. Ele não sabia, mas ele estava no lugar exato, na hora exata, conversando com o homem de Deus certo. E ele foi, se banhou 7 vezes no Jordão. E ele então foi curado da sua lepra. Deixa eu dizer algo para você. Não sei de onde você veio, você que nos visita. Eu não sei se alguma lepra te acompanha, psicológica, espiritual. Fica firme aqui, que você vai ver que existe um Deus na Quadrangular São Joaquim. E neste lugar tem profeta de Deus para dizer que a sua cura chegou, a mudança na sua vida chegou, a sua história nunca mais será a mesma, nós nunca mais seremos os mesmos. Porque eu digo isso não com confiança em mim, mas confiança no Deus que eu sirvo. Hoje pela manhã Marlene estava aqui, se emocionou, chorou, porque o netinho dela, o Anthony, estava com feridas, toda a sua perna cheia de feridas, e ela chegou chorando depois da Santa Ceia do mês passado, e falou assim, pastor, nenhum médico sabe o que é, nenhum remédio resolve. E tem hora, irmão, se você pensar demais, você não ora e você não fala. Tem que falar pela fé. Eu ungi e falei assim, ele já está curado, pode levar. Uma semana depois tinha sumido tudo, irmãos. Vamos louvar a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Ela estava emocionada. Neemias era copeiro do rei. Você quer um empreguinho de copeiro? Quer, Samuel? Copeiro é uma beleza, rapaz, ele come o que o rei come, ele bebe tudo que o rei bebe, só que é o seguinte, se estiver envenenado, ele morre antes do rei. Eu estive no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, uma época, e aí um guia turístico contou para nós como é que Lampião morreu. Lampião e seus cangaceiros. Lampião tinha um copeiro também, um cara que experimentava toda a comida que ele comia. Só que ele rodava o Nordeste todo ali, de vez em quando ele passava numa fazenda, ficava hospedado na fazenda de um homem, ficou muito amigo desse homem. Certa vez, ele estava fugindo da polícia, a volante, se eu não me engano, e ele se hospedou nessa fazenda. E a polícia descobriu, porque sempre tem um dedo duro, né, irmão? Sempre tem um X9, né? Dedaram que o Lampião estava lá. A polícia veio sorrateira e falou com o dono da fazenda, você vai dar comida para Lampião e para a turma toda nós vamos colocar veneno. O cara não teve o que fazer. Só que nessa noite, nessa ocasião, o copeiro de Lampião não comeu antes, por quê? Porque Lampião confiava muito no dono da fazenda, era amizade. Ele comeu sem alguém experimentar. Ele e os seus cangaceiros comeram e ficaram atordoados. A polícia entrou, matou todo mundo, cortou suas cabeças e fez uma pilha de cabeças de cangaceiros em praça pública. Neemias, apesar de ser copeiro e correr risco de vida todo dia, ele era um cara feliz, era um cara alegre, só que ele então chega triste diante do rei, e o rei percebe a sua tristeza.
É muito melhor alguém perceber você triste do que sempre você ser triste e de vez em quando perceber que você está feliz. Já viu que tem gente que o tempo todo está triste? Se o Galo ganhar, ele está triste, se perder, ele está triste, se o Cruzeiro ganhar, está triste, se chover, está triste, se tiver sol, está triste, se for inverno, está triste. É uma tristeza eterna. Mas a tristeza de Neemias, o rei notou: Neemias, vem cá, amigão, o que está acontecendo? Falou: enquanto eu estou aqui comendo do bom e do melhor, vivendo no reino, os muros de Jerusalém estão todos caídos. O coração do rei se comove quando ele vê alguém que está preocupado com muros caídos. Quando eu me preocupo com o muro caído na sua vida, quando eu preocupo com o muro caído na minha família, quando eu preocupo com os muros caídos, Deus vai te dar autoridade, porque aquele rei deu uma carta para Neemias: estou te dando guarda, segurança, você vai governar, vai levar material e vai reformar os muros da sua cidade. Neemias estava no lugar exato, na hora exata, mesmo triste, ele estava ali e recebeu o favor. É muito melhor você ficar em silêncio na hora da tristeza do que ficar murmurando. Ninguém aguenta murmuração. O silêncio pode comover o coração do rei, mas a murmuração afasta o favor. Romanos 8, 28. Quero que você entenda do que eu estou falando essa noite. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, de quem? Daqueles que amam a Deus. Todas ou algumas coisas está falando ali? Fala alto. Todas as coisas cooperam. Daqueles são chamados segundo o seu propósito, versículo 29. Porquanto aos que antes conheceu, ele te conheceu muito antes, também te predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Você é chamado. Aos que chamou, a esses também justificou com o seu sangue. Aos que justificou, a estes também glorificou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Jesus, até situações ruins, a Bíblia diz: em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, dai graças, dai graças. Davi estava no pasto, parecia que era lugar errado. Uma festa na casa dele, uma unção poderosa ia acontecer, ele estava no pasto. Mas só que ele estava no lugar exato, na hora exata, porque a sua família esqueceu dele, mas Deus estava olhando ele lá. E aí, quando ninguém era o rei, Samuel fala assim: manda buscar esse menino, porque ninguém vai sentar nessa mesa enquanto ele não chegar. A honra vai ser quando ele chegar, porque vocês não sabem quem é que está vindo. Quem está vindo aqui é alguém que estava no lugar exato, na hora exata, servindo o Deus certo, e é ele que vai ser ungido rei. Talvez você hoje esteja no pasto, se achando esquecida, se achando esquecido, está passando noites em claro, preocupado com situações. Davi fica preocupado com as ovelhas. Você está preocupado com alguma coisa? Quero dizer para você que está aqui nessa noite, você, vou repetir, veio hoje no lugar exato, na hora exata, servir o Deus certo e com as pessoas certas. Eu quero contar algumas histórias para você, exemplos da vida cotidiana. A minha avó, Dona Margarida, tinha uma amiga companheira lá de Bauru, pastora Fidelcina, uma mulherzinha desse tamanho, não tinha beleza nenhuma, com óculos fundo de garrafa, mas é a mulher, a única pessoa que eu vi na face da terra até hoje manifestar uns 7 dons: línguas, interpretação de línguas, profecia, revelação, cura divina. A mulher, Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as desprezadas, desprezíveis, para confundir aqueles que pensam que são. E elas foram pegar um trem em Bauru, para ir num encontro numa outra cidade, um culto importante. Pegaram o trem, e quando elas perceberam, minha avó falou assim: ô Fidercina,
eu estou percebendo que nós estamos indo para o lado errado. Ixi, nós peguemos o trem errado, Fidercina. É assim que ela falava. Ô, dona Margarida, é mesmo, elas tiveram que descer lá na outra estação, pegar um trem de volta. E as duas tristes, porque tinha perdido o culto. Você sabia que ainda tem gente, tinha, né, que as duas já foram para a glória. Tinha muita gente que ficava triste quando perdia culto. E achando, às vezes, está lá na balada, que está no lugar exato, na hora exata. Você está no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, está nem sabendo. E aí, quando elas chegam de volta em Bauru, elas ficaram sabendo da notícia. O trem que elas iam pegar, descarrilou, capotou e morreu muita gente. Elas estavam no trem errado? Não. Estavam no trem certo, no lugar certo, na hora exata, que Deus livrou elas de morte. Em 2014, o meu partido me colocou na comissão do Plano Nacional de Educação, comissão especial. Como é que funciona? O que é decidido na comissão, vai lá para o plenário, quando é aprovado o plenário, vai aprovado no Senado, depois vai para a mão do presidente para ele tornar lei ou não. Pode virar lei ou não, mas começa lá. Aí eu pensando assim, meu Deus, essa comissão é complicada, educação é muito complicado. Será que vai acontecer que de repente eu olho assim no papel, naquele dia que eu sentei, a comissão já estava rolando faz tempo, irmãos, mas eu fui colocado depois. No dia que eu fui colocado, estava lá uma decisão, uma preparação para votar ideologia de gênero nas escolas públicas do país. E ideologia de gênero diz que o Lourenço e o Mateus, meus filhos, não são homens, apesar de ter um piruzinho. Que a sua filha não pode ser chamada de menina, ela tem que crescer e decidir, e você não pode influenciar. Quem vai orientar é um orientador educacional que vai decidir se ela vai ser homem ou mulher, menino ou menina. O buraco é mais embaixo. Ideologia de gênero vem de uma das pensadoras do feminismo, Simone de Beauvoir, que pregava que a pedofilia não é nada anormal, deve ser praticada, e o incesto é natural, relação sexual entre pais e filhos. Ideologia de gênero é o sonho da esquerda no Brasil. Mas, por 15 votos a 11, estava lá comigo Jair Bolsonaro, pastor Eurico, vários homens, e outros da bancada católica, um deles, o deputado Eros Biondini, que é meu amigo aqui de Minas Gerais. Por 15 votinhos a 11, nós impedimos que a ideologia de gênero fosse colocada na Lei 13.005, sancionada em 2015, e hoje eu descobri que eu estava no lugar exato, na hora exata, porque Deus tinha um plano, não para mim, para os nossos filhos e netos, para a nossa nação. Um dia eu estava no ônibus e eu vi uma moça brigando com o cobrador, brigando com ele. Tá vendo, nós subimos o viaduto, eu falei para você me avisar qual era o ponto antes do viaduto, agora eu vou ter que voltar a andar tudo. Começou a xingar ele de palavrão. Naquela hora, eu era office boy na época, eu fiquei olhando, o Espírito Santo falou assim, essa moça está acabando de receber um livramento e não sabe. Quem sabe ela ia ficar no ponto, irmãos, ia ser assassinada, assaltada, atropelada. Pastor Lucas foi abastecer a caminhonete dele num posto. A caminhonete dele é gasolina, só que quando chegou lá o cara colocou R$300 de diesel. Quando ele saiu, a caminhonete falhando nos negócios, ele voltou lá, olhou a bomba. Irmão, você colocou diesel, minha caminhonete é gasolina. Resultado, teve que um mecânico lá mexer. O mecânico estava afastado da igreja. O pastor Lucas pregou para ele. O outro que estava o frentista falou assim, nossa, se fosse outro cliente, tinha me matado aqui. O senhor é crente? Sou pastor aqui da Quadrangular São Joaquim, aqui pertinho. Ah, bem que eu notei que você era diferente. Aí ele começou a falar, 2 meses afastado da igreja Deus é Amor. Aquele tanque de gasolina errado, de diesel, serviu para pregar para 2 pessoas. Será que o diesel estava errado? Não, ele estava no lugar exato, no momento exato que Deus escolheu para abençoar 2 pessoas. Eu precisava comprar uma caminhonete. Eu comecei a procurar. Aí tinha um amigo meu que trabalhava numa concessionária, que já fechou, chamava Orca, lá na Pedro II. E aí eu estou chegando assim, parei, estacionei de frente na entrada assim da concessionária.
eu vi uma moça linda assim. E aí, uma voz falou para mim assim: vai ser sua namorada. Eu falei: cala a boca, Satanás, eu já tenho namorada. Apesar de eu estar num namoro todo conturbado, sofrendo no namoro, eu falei: eu tenho namorada, esse negócio está errado. Olhei para o chão, olhei para cá, olhei para ela de novo, olhei para cá, olhei para ela de novo. Irmãos, não era Satanás não, eu estava no lugar exato, na hora exata. Olha a moça da concessionária aqui. Fica de pé aí para esse pessoal ver essa moça bonita aí, ó. Olha ela aí. Deixa eu explicar, antes que alguém pense assim: o pastor traiu a namorada. Não, irmãos. 3 meses depois, ela também tinha namorado na época. 3 meses depois nós começamos a namorar. E deu no que deu. No lugar exato, na hora exata, e agora com a pessoa certa. Pastor Antônio Janaro, que é meu tio, foi numa viagem para Israel. Vários pastores, irmãos, e eles chegaram no hotel bem próximo à ilha de Gadara. Você lembra do demônio gadareno, que os demônios saíram nos porcos? E nesse hotel, foram colocando o nome lá das pessoas da caravana, e no quarto dele, ao invés de colocar Antônio Janaro, colocaram Rosemary, o nome da esposa dele, letra R. Uma menina ficou possessa de demônios, e começaram a chamar todo mundo da excursão. Começaram lá na letra A, B, C, D. Irmãos, o pessoal foi tentar expulsar demônio, apanhava, ela rasgava a roupa, dava chute, tapa na cara. A hora que chegou na letra R, Rosemary falou: vem cá ajudar, tem pastor aí? Tem, eu sou pastora, meu marido é pastor. Vem cá que o negócio está feio. Ela estava quebrando o quarto do hotel, batendo no pessoal. Quando o pastor Antônio chegou lá, ela estava assim, de 4, assim, olhando com a cara feia. Quando ele entrou, ela falou assim: com esse aí não dá para eu mexer não, ele é de oração. Não estou falando aqui de santidade e perfeição, estou falando de uma prática que eu ensino você. Deus revelou para ele que ela tinha feito um pacto de sangue com uma amiga, e esses demônios entraram nela. E o demônio foi expulso, a turma suada, rasgada, descabelada lá. O que eu quero dizer? Se ele fosse o primeiro a ser chamado, resolvia. Mas Deus quis que ele fosse um dos últimos, para mostrar para aquelas pessoas que o próprio demônio confessou com a boca dele que quem ora tem poder sobre os demônios. No lugar exato, na hora exata. Agora imagina essas situações, vamos imaginar essas situações aqui. Imagina que você chegou atrasado no trabalho para uma reunião importante, porque você foi na reunião na escola do seu filho. Isso não devia ter acontecido. Atrasou para uma reunião importante, que você até ia fechar um bom contrato, ganhar dinheiro. Atrasou porque o seu despertador não despertou. Imagine só que você, indo para o trabalho, um dia importante, você fala assim: hoje eu vou pegar um outro caminho para chegar mais rápido. Quando você pega aquele caminho, cai no congestionamento, ficou 5 horas parado no congestionamento e não chegou num dia importante de trabalho. Imagina que você está indo para o trabalho e a sua condução é o ônibus. O último ônibus que tinha para ir para onde você ia, você perdeu esse ônibus. Estou falando só de coisa ruim aqui, não é? Está entendendo? Só situação ruim, não é? Imagine só que você colocou uma roupa nova, está indo para uma reunião poderosa que você vai conduzir, se preparou durante meses, você que vai conduzir a reunião. Aí você todo garboso ou garbosa, quando você está quase chegando no trabalho, passa um pombo e pá! Cocô de pombo na roupa. Você tem que voltar para casa para trocar de roupa. Imagina então que você atendeu um telefonema do seu pai e demorou tanto no telefone que você nem pôde entrar na empresa porque atrasou, que era um telefonema importante. Imagina então que você vai para o trabalho, mas a sua esposa em trabalho de parto e você não pode trabalhar, tem que correr para socorrê-la. Só situação adversa e difícil. Ou então você tem um contrato para fechar, o carro está estragado, o táxi não para e o Uber cancela toda hora e você não consegue chegar. Que o Uber cancelar é normal, né, irmão? Eu dou razão, tem muito bandido hoje em dia, pelo amor de Deus.
Mas então eu estou indo para uma reunião mais importante da minha vida. Só que eu estou indo com sapato novo. O sapato deu bolha no meu calcanhar, eu tive que voltar ali na farmácia, comprar curativo, passar remédio. E eu cheguei atrasado para essa reunião. Olhe para essa imagem aí. Quem se lembra disso? No exato momento que esse segundo avião entrou na torre do World Trade Center, eu era entregador de salgadinho, entregando uns amendoins em boteco. Eu entrei no boteco lá no bairro Santo Antônio. Quando eu subi a escada e entrei, eu vi na televisão do boteco lá em cima, o avião entrando, a turma lá, 9 horas da manhã já estava bêbado. O avião entrou, nossa senhora, o que é isso? O povo lá dentro doido. Meu Deus, o que é isso? Eu estava fazendo entrega, nem sabia de avião que estava entrando em Torre Gêmea, já estava entrando no segundo, irmão. Escuta essa para a gente terminar. Depois do atentado de 11 de setembro, uma empresa que tinha escritório em um dos andares, que aqui era só escritório de empresa top. Um dos andares do World Trade Center tinha escritório, e o pessoal convidou seus sócios e empregados, que por alguma razão sobreviveram ao ataque para compartilhar as suas experiências. Depois que tudo aconteceu, chamou uma turma que não morreu. E aí, aquelas pessoas estavam vivas pelas razões mais simples da vida. Eram pequenos detalhes como esses. Quem está me ouvindo aí? O diretor de uma pequena companhia chegou tarde porque foi participar de uma reunião na escola do seu filho. Uma mulher se atrasou porque o despertador não alarmou a tempo. Outro funcionário que se atrasou porque pegou um caminho diferente a fim de chegar mais rápido, acabou atolado em um engarrafamento e havia acontecido um acidente na rodovia que ele havia pegado. Outro funcionário perdeu o ônibus. Uma funcionária foi atingida por cocô de pombo e precisou voltar para se trocar. Um dos sócios teve problemas ao ligar o carro e chamou um mecânico. Outro funcionário teve que atender um telefone e acabou resultando em poucos minutos de atraso antes do atentado. Uma secretária entrou em trabalho de parto. Um zelador não conseguiu um táxi. Mas a história que mais impressiona é de um senhor que ficou com a bolha no calcanhar devido ao sapato novo e, antes de chegar no trabalho, passou em uma farmácia para comprar um curativo. Agora, quando eu fico preso no trânsito, quando eu perco um ônibus, quando eu preciso me atrasar porque tive que atender alguém, e muitas outras coisas que me tiram o humor, eu penso primeiro, este é o lugar exato que eu devo estar neste exato e precioso momento. Na próxima vez que a sua manhã for uma loucura, que os seus filhos demorem para se arrumar, ou você não esteja conseguindo achar chaves do seu carro, não fique chateado, não reclame, não fique frustrado, não pense que Deus esqueceu de você, apenas agradeça, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Aleluia! Um dos principais canais para a gente saber de coisa ruim e receber más notícias é o celular. Levante seu celular, acende a luzinha assim, ó. Vamos fazer um ato profético? Fica de pé. Diminui a iluminação aqui do altar, a iluminação. Se as notícias forem ruins, você vai dar graças a Deus. Mas eu quero profetizar que você vai parar de ficar recebendo só notícia ruim nesse celular. Aquele emprego que você espera, a boa notícia vai chegar. A resposta financeira, o financiamento que você está precisando. A solução para aquele carro que bateu, aquela moto, hein? A solução para este casamento. Vai chegar boas notícias. Levanta alto assim comigo. Vamos orar. Oh Deus, nós estamos reunidos em Teu nome. Nós cremos no Teu poder.
O Senhor é o Deus do lugar exato, da hora exata, do momento certo, do tempo certo. É tempo de receber boas notícias, e é tempo de dar graças a Deus, mesmo que as notícias não forem boas, mesmo que forem ruins. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Oh! Canta, igreja, começa a profetizar agora aquela boa notícia que você quer receber. É a cura, é a resposta do emprego, é a resposta na sua casa. Aleluia! Oh! Profetiza! Chega de viver baseado nas más notícias. É hora das boas notícias. Oh! Ele te ama, Ele cuida de você. Oh, levanta suas mãos e adora. Onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Aleluia! Ele te ama e está cuidando de você. Ele 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 está no lugar exato, na hora exata que você precisa. Aleluia! Canta com fé. Ama, Ele está amor é tão grande, incondicional. Ele está sempre braços abertos pra mim. Aleluia! Nós te amamos, Senhor. Sabemos que o Senhor nos ama. De quantas Ele já te livrou. Ele estava lá no momento certo. Ele estava lá na hora certa. Aleluia! Adore ao Senhor. Se você pode, agora aplauda. Louve esse Deus poderoso. Oh! Aleluia! Glória a Deus. Será que deu para você entender quantas vezes Ele já te livrou? Quantas vezes Ele nos livrou? Ah, eu não entendi porque que eu peguei esse caminho errado, estou distraído. Tá, não. Foi proposital. Para nós não há coincidência, só há providência divina. Crente não pode ser levado por sorte ou azar, isso não existe para nós. Existe ao favor de Deus sobre a nossa vida. Se assenta no seu lugar aí, cheio de fé, renovada pelo Espírito Santo.